ICMS e imunidade recíproca envolvendo a empresa de Correios e Telégrafos do Brasil. E podem ser retomados agora, porque os ministros já estão se dirigindo aos respectivos lugares, também o Procurador-Geral da República, para a sessão plenária desta quinta-feira. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do dia 16, quinta-feira de outubro. Eu, antes de solicitar a leitura da ata, eu comunico a todos os presentes que se encontram no plenário os alunos das seguintes instituições de ensino: Grupo Educacional Uniesc, Birigui, São Paulo, e a Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 15 de outubro de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausente justificadamente o ministro Gilmar Mendes. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados alguns feitos, entre eles ações diretas de inconstitucionalidade e recurso extraordinário. Consulto os eminentes pares para saber se há alguma alteração a fazer na ata. Vejo que não há, então declaro-a aprovada. Dando continuidade à apreciação da proposta de súmula vinculante, ou das propostas de súmula vinculante, cujo pregão foi suspenso na sessão de ontem, eu trago à apreciação dos eminentes colegas a proposta de súmula vinculante número 19. Eu já havia distribuído o material foi superada a questão da conveniência de se aprovar a súmula, então, de maneira que vamos agora discutir o conteúdo desta primeira súmula, que é 19, que está em discussão. O eminente ministro Roberto Barroso sugeriu um acréscimo à redação proposta por nós, e há uma outra proposta do eminente ministro Luiz Fux, um pouco mais singela, mas que resume, salvo melhor juízo, a proposta do eminente ministro Barroso. A súmula 19 proposta é a seguinte: a gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, agora com a proposta da ministra Carmen Lúcia, desde o advento da medida provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971 de 2004, e aí viria a proposta do ministro Fux, que penso que engloba a proposta um pouco mais alentada do ministro Barroso, em que esta expressão é seguida de uma vírgula, onde se acrescenta a seguinte frase: desde que os inativos façam jus à paridade constitucional. Essa foi a fórmula que nós propusemos ontem. Eu mesmo tinha ficado de concluir a redação, só que nessa fórmula ficou duas vezes desde, porque a ministra Carmen Lúcia. Então, nos ficou termos, assim, desde o advento da medida provisória 198, convertida na lei tal, vírgula, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional, entre parênteses, emenda constitucional 20, 41 e 47. Está certo. Pois não. Então, eu submeto à apreciação do plenário e eventual aprovação a seguinte redação: a gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos,
desde o advento da medida provisória 198 de 2004, convertida na Lei 10.971, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional. Façam jus à paridade constitucional, entre aspas, emendas constitucionais 20, 41 e 40. Parênteses. Perdão? Entre parênteses. Entre parênteses. As emendas constitucionais 20, 41 e 47. Exatamente. Se Vossa Excelência depois puder me subsidiar com o texto completo para os anais. Bem, eu também distribuí a Vossas Excelências a proposta de súmula 20. Presidente, pela ordem está aprovada. Eu pediria apenas que registrasse o meu voto contrário. Por enquanto, apenas eu transmiti a redação à nossa secretária-geral. Eu submeto à aprovação essa proposta de súmula. Sei que há 2 votos vencidos quanto à conveniência da aprovação, que é do ministro Teori Zavascki e do ministro Marco Aurélio. E não se tratando de preliminar propriamente dita, sim, mas de mérito, eu pediria que Vossa Excelência consignasse o meu voto vencido na aprovação. Então, fica consignado o voto vencido na aprovação do ministro Marco Aurélio. O ministro Teori Zavascki acompanha a maioria, superada a não conveniência da edição da norma. A proposta súmula vinculante 47, eu também já distribuí a Vossas Excelências e passo, então, logo ao final, reiterando, o ministro Gilmar não estava presente, por motivo justificado na sessão anterior, eu lembro que estas súmulas vinculantes passaram por todo o procedimento previsto em nosso regimento interno e conta já com a aprovação do eminente Procurador-Geral da República. Foi submetida à apreciação, enfim, de todos os interessados, houve prazo de manifestação, esse prazo passou, em muitos casos, em habeas, e esse é o resultado final a que se chegou. Então, quanto à súmula 47, temos a seguinte redação: o incentivo fiscal instituído pelo artigo 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, caso já não tenha sido extinto por norma infraconstitucional, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990 por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 88, tendo em vista sua natureza setorial. Eu fui advogado no STJ num dos precedentes que deu origem à súmula, de modo que eu prefiro não participar do julgamento. Então, anoto o impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso. Consulta os pares, se há divergência. Então, pois não, ministro Teori. Essa eu vou pedir vênia a Vossa Excelência. Eu acho que a edição dessa súmula não atende a 2 requisitos. Primeiro, porque não há mais nenhuma controvérsia séria atual sobre esse tema. Em segundo lugar, porque a matéria é residual, com certeza. Se trata de uma questão que não está mais presente de forma controvertida no âmbito dos tribunais. De modo que preliminarmente, eu não votaria no sentido da não conveniência de aprovar essa súmula. Pois não. Eu, mais uma vez, apenas com todo respeito, pondero a Vossas Excelências, e especialmente a Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki, que essas súmulas vinculantes são um instrumento que o Constituinte Derivado colocou em nossas mãos. Nós temos um grande acervo residual ainda, embora essa qualificação de sério, controvérsia séria, enfim, pode ser examinado sob várias perspectivas. Se há um congestionamento na primeira instância e mesmo nos tribunais superiores com relação a esse tema, embora possa eventualmente não ser um tema de grande profundidade teórica, só o fato de termos um grande número de processos pendentes com relação a estes casos, me parece que já se pode adjetivá-la de séria a questão. Então, eu insisto, data vênia, em colocar a apreciação do egrégio plenário esta súmula, e com essa observação que já fiz na sessão passada, a súmula é um instrumento que pode ser passageiro, pode ser revogado, pode ser modificado a qualquer momento.
No instante em que ela deixar de ser necessária, ela será revogada. Então, ministro, então, superada essa primeira... Ministro, Vossa Excelência acompanha. O ministro Teori Zavascki e aponto que nós estamos versando verbete vinculante. Sim. Daí a envergadura maior. É preciso realmente que a matéria seja uma matéria atual e não simplesmente residual. Por isso, eu peço vênia para votar contra a aprovação. Pois não. Eu apenas recordo o seguinte, que esse tema, essa súmula, vincula, inclusive, a administração pública. Portanto, ainda há na administração pública uma certa perplexidade com relação a essa nossa decisão, e a mim me parece que deveríamos, desde logo, escoimar esse tema de qualquer controvérsia, qualquer dúvida. Ministro Decano. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia para acompanhar a ponderação do eminente ministro Teori Zavascki, tendo em vista o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 103-A da Constituição, que estabelece que a função instrumental da súmula vinculante é de evitar grave insegurança jurídica e de inibir uma relevante multiplicação de processos a partir da interpretação, da discussão em torno da validade e da eficácia de determinadas normas, mas a cujo respeito, salienta a regra constitucional, existe a controvérsia atual. Não havendo essa atualidade dessa situação de litígio, na verdade, torna-se, a meu juízo, menos do que inconveniente, muito mais inviável, nos termos da própria Constituição, a formulação de um enunciado sumular impregnado de eficácia vinculante. Pois não. Mais alguém diverge da conveniência e oportunidade de editarmos essa norma? Então, temos 3 votos contrários. Vossa Excelência, uma vez manifestando-se nesse sentido, Superada essa questão, pois não. Eu acompanho a proposta redacional. Pois não. Bem, nós temos então quórum, 1, 2, 3, temos quórum de 8. Então, está aprovada essa súmula com um voto, pois não. Todos de acordo? Sim? Oportunidade, isso já por si só não representaria uma rejeição, porque não tem 8 votos a favor da pergunta. Sim. Essa é uma dúvida. Essa é uma questão de conveniência e oportunidade, mas não do mérito da súmula. Superada essa questão, data vênia, entendo que... Mas submeto ao plenário. Consubstanciam o mérito, consubstanciam a fundo também. Suspende o julgamento até... Como é que é? Pela norma regimental, esse tipo de matéria se aguarda o preenchimento do número. O ministro Barroso declarou. Pois é, o ímpeto, pois não. Então, perfeito. Quantos votos a favor da súmula? 9, então. Sim, mas quantos votos a favor? 6. Então, a cadeira ausente não alteraria. Então, realmente, rejeitado. Mas a primeira questão é saber o seguinte: se existe, se nós não alcançamos a maioria de 8 para assentarmos a conveniência e também a oportunidade de editarmos a norma, se isso já significa a rejeição do mérito mesmo da norma, da súmula. Eu tenho a impressão de que essas questões se confundem. Quer dizer, a Corte, ela delibera sobre se vai sumular um determinado entendimento. A Corte está entendendo, com 3 votos contrários, que não deve sumular esse entendimento. Não alterará. Perfeito. Então, rejeitada a aprovação dessa súmula, eu aqui ajo, como dizem os romanos, sine studio ac ira. Trago, então, para análise desta egrégia corte, a proposta de súmula vinculante 68. E aqui também já passou esta análise por todos os foros assinalados no nosso regimento e conta com a aprovação do Procurador-Geral da República.
esta súmula tem a seguinte redação. E quero dizer que essas súmulas estão sendo coletadas pela nossa assessoria, que já estão maduras e estou trazendo a plenário, independentemente de um voluntarismo desta presidência. Aqui a súmula tem a seguinte redação: a homologação de transição penal prevista, a homologação de transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95 não faz coisa julgada material e, descumpridas as cláusulas, retoma-se o status quo ante, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Apenas uma ponderação, presidente. Sim. E observando o próprio Código de Processo Civil, no que direciona no sentido da utilização do vernáculo. A substituição da expressão latina Sim. pela expressão no português, voltando-se à situação anterior, ao invés de... Pois não. Ao status quo ante, né? Restaura-se. A situação anterior. Retoma-se a situação anterior. Só isso. Bom, essa é uma típica matéria controvertida, importante, interessante, que há realmente controvérsia. Pois não? Sim. Ministro Barroso? Não, estou de acordo. Ministro Barroso está de acordo, ministro... Estou de acordo com essa modificação sugerida. Esse é um trabalho coletivo, é interessante que assim seja. Discutindo, o ministro acaba de fazer uma observação interessante sobre a importância da súmula ser mais sintética. Sim. Então, eu imaginei assim, o descumprimento da transação penal homologada, e aí Vossa Excelência inseriria essa, restaura ou reabre para o Ministério Público a continuidade da persecução penal, a possibilidade de continuação da persecução penal. Porque a continuidade da persecução penal ou vai na denúncia ou vai no inquérito. É o descumprimento que gera coisa julgada material, mas a homologação judicial... Não, mas o problema é a coisa julgada. Vejam Vossas Excelências. O problema da coisa julgada aqui está sendo, no meu modo de ver, está sendo mencionado para poder dizer que, como não faz coisa julgada material, pode se reabrir. É porque esse, na verdade, é o fundo do litígio que se estabeleceu. Não é porque há uma corrente que sustenta que a homologação faz coisa julgada material, consequentemente, o eventual descumprimento das condições estipuladas quando da transação penal não autoriza a retomada da persecução penal. E o Supremo Tribunal Federal, em vários habeas corpus, definiu-se em sentido contrário, ou seja, permitindo a restauração desse, aspas, status quo ante, dessa situação jurídica imediatamente anterior, uma vez descumpridas as condições objeto de uma transação penal judicialmente homologada. Então, quer dizer, o problema todo, quer dizer, o ponto saliente da discussão é a coisa julgada material. Pois não. Eu queria observar o seguinte, nós, quando elaboramos a súmula, tentamos ser o mais fiel possível à dicção de um determinado ministro da corte, do plenário, de uma turma. E no material que eu forneci a Vossas Excelências, as folhas 6, Vossas Excelências verão que o último acórdão nesse sentido é um agravo regimental no RS 581/2001, que cita precedente do ministro Peluso, e está vazado em sua ementa da seguinte forma: o descumprimento da transação a que alude o artigo 76 da Lei 9.099, etc. Então, nós procuramos aqui reproduzir com a maior fidelidade possível aquilo que a Corte decidiu. Então, mas se a Corte entender de alterar a redação, para mim... Eu acho que a concisão é um valor importante, mas um valor prioritário
secretário é a clareza. E acho que ela está bem clara. Eu estou satisfeito com essa redação, com toda a vênia. Isso também, presidente, eu apenas ponderaria que há um precedente da segunda turma no habeas corpus 79.572, e eu proporia que se aditasse o rol de precedentes para mencionar esse. Vossa Excelência pode repetir? Segunda turma, habeas corpus 79.572, dígito 2, Goiás. Agora, quanto ao teor, eu estou de acordo com a proposta. Pois não. Então, consulta os pares, todos de acordo. Essa é a redação da súmula vinculante 68. Tem mais duas súmulas que me permitam tomar o tempo desse egrégio plenário, que é precioso. E aqui é o seguinte, a súmula vinculante 86, ela tem a seguinte expressão: compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação, artigo 311, e de uso de documento falso, artigo 315, ambos do Código Penal Militar, quando se tratar de falsificação de carteira de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de amador, CHA, ambas expedidas pela Marinha do Brasil. Nós temos centenas de casos na nossa Corte. Pois é, e isso e a Justiça Militar reitera em descumprir essa orientação do Supremo, e talvez fosse o caso, penso eu, de realmente deixarmos isso de forma... Presidente, pois não. Um registro e uma ponderação. O registro é que o primeiro caso julgado pelo tribunal teve como relator o ministro Nério da Silveira. Sim. E o acordo é bem explícito quanto à matéria. A ponderação que faço é no sentido de substituir-se a referência aos artigos do Código Militar pelos artigos do Código Penal que versam o crime de falso e de uso de documento falso. Aí, ao invés de termos alusão aos artigos 311 e 315, teremos ao 299 e 304 do Código Penal. Para não parecer uma certa incongruência de aludir-se a tipo de crime penal militar, né, e se estabelecer a competência da Justiça Federal comum. Eu refleti também sobre isso, fiquei preocupado. Mas eu me preocupei, ministro Marco Aurélio, é que, na verdade, a denúncia vem baseada no Código de Penal Militar. Realmente, o enquadramento não é o correto. Excelência, me permite, claro, que o órgão julgador não está preso à classificação feita pelo Ministério Público. Eu entendo, né? mas... E como nós dizemos que não se trata de crime militar, nós não podemos, em si, fazer referência a artigos do Código Penal Militar. Eu entendo, mas é que a denúncia foi feita com base no Código Penal Militar. Eu tinha feito também uma anotação a propósito. Pois não. Dizendo, quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de arraiz amador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Ainda que? É. Pois não. Mas há outro órgão que poderia expedir, ministro? Sem fazer referência aos artigos. É. Então, Vossa Excelência é... Hein? Tira o sofá da sala. Então, eu estou verificando que o plenário se encaminha no sentido de que extirpemos do texto as menções aos artigos, fica apenas denunciado pelo crime de falsificação de uso de documento falso. Não, falsificação e de uso de documento falso. Quando se tratar de falsificação de... É isso? E tiramos a menção ao Código Penal Militar e aos artigos. E incorporamos a sugestão do ministro Gilmar Mendes, ainda que expedidas pela... Pois não. Que era o fundamento para... E são expedidas mesmo, né, pela Marinha. Então, podemos aprovar essa redação dessa forma? Então, está aprovada. Não há... São várias categorias, não é? Não há referência ao arraiz. Não, carteira de habilitação de amador... Vossa Excelência, inclusive, destaca que nessa modalidade há várias categorias de capitão amador, mestre armador,
Arraiz Armador, Motonauta e Veleiro. Então, a proposta redacional é mais genérica, porque abrange todas essas várias categorias. Não é? Perfeito. Nesse nosso Brasil continental, o número de falsificações desse tipo de documentos é enorme, porque nós temos lá na Amazônia, no norte do país, enfim, todo o nosso Brasil, vários tipos de habilitação, porque é um país de riquíssimos recursos hídricos, e a Justiça Militar avoca para si a competência de julgar essa falsificação. E nós temos reiteradamente dito que essa matéria é de competência da Justiça Federal Comum. Então, está aprovado esse verbete. O último verbete que eu submeto ao egrégio plenário é a súmula vinculante 88. Que diz o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento da isonomia. Isso é uma tese cara ao ministro Gilmar Mendes. Consulta os pares. Nós estamos dando efeito vinculante à súmula que já existe. Exatamente. É por causa dos casos recorrentes que temos tido. Esta é uma súmula normal, enfim, sem efeito vinculante, que estamos trazendo, inclusive em função de pronunciamentos posteriores e reiterados à edição dessa súmula, e também já na vigência da Emenda Constitucional 45, em que nós reiteramos esse entendimento, e para que não se generalize o aumento de vencimentos com fundamento em decisões judiciais, seria importante que reafirmemos essa tese. Os colegas estão de acordo? Vossa Excelência, vou fazer só um exercício de evidência. Vai chover reclamação, mas eu acompanho o assunto. Bom, mas nós temos instrumentos para isso. Nós estamos... Espero que chova na Cantareira, em São Paulo. Final? Isso, bom, ficou assim, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Porque essa era a súmula 339 normal. Então, nós estamos, neste caso, dotando de efeito vinculante, convertendo na súmula 37, que vai ser 34, 35, 36, essa seria a súmula 37, que é decorrente da conversão da súmula 339, que deixa de existir. Isso está, inclusive, no nosso voto e nossa proposta de súmula, em que eu até faço menção a uma fala do ministro Gilmar Mendes, que reiterou a necessidade que a súmula 339 dessa Corte fosse logo convertida em súmula vinculante. Então, nós estamos fazendo pela primeira vez o exercício, que me parece muito salutar, de pensarmos nas súmulas comuns aquilo que interessa, aquilo que é relevante e transformarmos em vinculante. E, nesse sentido, eu peço a colaboração dos colegas, se identificarem algum tema que possa ser transformado numa súmula vinculante, nós traremos o mais rapidamente possível ao plenário, respeitada toda a tramitação regimental. Ministro Marco Aurélio. Presidente, apenas para consignar que eu trouxe manifestações escritas. Evitei ler essas manifestações para otimizarmos o tempo e que farei juntada aos processos respectivos dos verbetes. Pois não. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, porque só enriquece a discussão sobre a proposta desta súmula vinculante 88. Então, fica consignado em ata que o ministro Marco Aurélio fará para juntar voto escrito. Pois não. Para julgamento conjunto, chamo 2 RS, cujo tema de fundo é o mesmo. O primeiro é o recurso extraordinário 635.688, que procede do Rio Grande do Sul, sendo relator eminente do ministro Gilmar Mendes. Aqui o recorrente é Santa Lúcia S.A. e recorrido o Estado do Rio Grande do Sul. E depois, em seguida, no mesmo tema, nós temos o recurso extraordinário 477323, que procede do Rio Grande do Sul, sendo relator eminente do ministro Marco Aurélio. Neste caso, o requerente é o Estado do Rio Grande do Sul. E o recorrido é Móvel Sul Transportes Limitada.
Esclareço ao egrégio plenário que apenas o primeiro tem repercussão geral, o do ministro Marco Aurélio não tem repercussão geral. Sua Excelência trouxe isso já há algum tempo. Nós temos sustentação oral em ambos. No caso, é um recurso extraordinário que não é regido pelo Instituto da Repercussão Geral. Perfeito. Ou seja, surgiu interesse em recorrer em data em que não estava sequer em vigor a emenda constitucional 45. Perfeito. Eu consulto os eminentes colegas sobre a seguinte questão. Como são temas idênticos e conexos, nós talvez pudéssemos fazer os dois relatórios, depois nós ouviríamos todos os advogados que pretendem falar e votaríamos, e os dois relatores profeririam os votos em seguida, porque assim teríamos, eventualmente, ou votos concordantes ou votos divergentes, para que pudéssemos fazer um juízo melhor acerca da matéria. Então, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, o Estado do Rio Grande do Sul gostaria de fazer uma pequena questão de ordem aqui. Pois não. Na verdade, o segundo recurso ele é similar, mas não é idêntico à questão constitucional do primeiro. O primeiro trata da cesta básica, de redução da base de cálculo e creditamento dos créditos anteriores da cesta básica, e o segundo de uma transportadora. O convênio ele é diferente. E a questão constitucional invocada também aqui pela recorrente, no caso da cesta básica, ela possui uma pequena diferença, porque são produtos agrícolas. Então, só fazer essa pequena diferenciação. Nós entendemos que no caso do provimento do desprovimento desse primeiro recurso, né, acatando a tese do Estado, também afetaria o outro recurso, mas caso contrário, não. Pois não. Fica consignada essa observação de Vossa Excelência. Muito agradeço. Obrigado. E devolvo a palavra ao eminente relator Gilmar Mendes. Presidente, recurso extraordinário interposto por Santa Lúcia S.A. contra a Código da 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou constitucional a exigência de estorno proporcional do crédito do ICMS nos casos em que as operações subsequentes estiverem sujeitas à redução da base de cálculo. O acórdão está assim emendado. Direito tributário e fiscal, mandado de segurança, litispendência configurada em parte, afasta-se a alegação de litispendência quando não configurada completamente a tríplice identidade entre causas, havendo no curso pequena modificação na causa de pedir. ICMS, produtos da cesta básica, redução da base de cálculo, isenção parcial, anulação proporcional, creditamento integral, impossibilidade, posição do 11º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do plenário do STF. Constituindo a redução da base de cálculo hipótese de isenção parcial, acarreta a anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores, impossibilitando o creditamento integral por expressa determinação constitucional, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade. Entendimento inteligência do artigo 155, parágrafo 2º, 2b da Constituição Federal, posição do 11º Grupo Cível deste Tribunal, precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e STF, apelação parcialmente provida por maioria. No recurso, sustenta-se que o referido acórdão estaria em desacordo com o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 2b da Constituição Federal e também com a orientação firmada por este Tribunal no julgamento do RE 239632. Aduz o recorrente que, ao decidir o acórdão impugnado que a redução da base de cálculo se equipara à isenção parcial, inviabilizando o aproveitamento de crédito de ICMS na hipótese dos autos, desrespeitou o princípio da não cumulatividade estabelecido no artigo 155, parágrafo 2º, 2b da Constituição Federal e, em vez de aplicar o dispositivo, na realidade, acabou por contrariá-lo nos termos dos aludidos precedentes. Nas contrarrazões, o Estado do Rio Grande do Sul alega que o tema indeslinde está pacificado nesta Corte em sentido contrário à tese do contribuinte. Aduz também que a anulação proporcional dos créditos fiscais nas saídas beneficiadas por redução de base de cálculo, como no caso dos itens integrantes da cesta básica, vigora já há muitos anos e não encontra óbice na ordem constitucional em vigor. O presente tema teve repercussão geral reconhecida no AIRG 768491 de minha relatoria. Deferi o ingresso no feito
na condição de amiticúria das seguintes entidades: Sindicato da Indústria do Mate do Estado do Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de Supermercados, Associação Brasileira de Indústria de Alimentação, Estado de São Paulo, Associação Brasileira de Assessoria e Planejamento Tributário, Fiscal e Proteção aos Direitos do Consumidor e do Contribuinte, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A Procuradoria-Geral opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso extraordinário. Esse é o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente ministro Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Presidente, eu também sou Mendes. No patronímico, eu também sou Mendes. Né? Presidente, também temos aqui um caso a envolver o princípio da não cumulatividade. No recurso do ministro, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, a contribuinte é a recorrente. No recurso que está sob a minha relatoria, o recorrente é o Estado do Rio Grande do Sul. E tudo diz respeito à redução da base de cálculo. No caso do ministro Gilmar Mendes, a Corte de Origem admitiu o creditamento, mas o creditamento proporcional, considerada a redução na saída da mercadoria da base de cálculo do ICMS. No caso que relato, o colegiado declarou a inconstitucionalidade do fisco negar de forma peremptória, não negar a totalidade e admitir a proporcionalidade, o creditamento. E o parecer, no meu caso, da Procuradoria, no sentido do provimento. Sustenta-se que o Tribunal de Origem deveria ter assentado a impossibilidade de o contribuinte usufruir dos créditos, considerado o caráter opcional do benefício. Agradeço a concisão de Vossa Excelência. No caso do ministro Gilmar Mendes, ele estaria compelido a adotar o sistema. No meu caso, haveria a opção por um sistema ou outro. Pois não. Eu queria explicitar a mecânica dos trabalhos daqui para frente em termos de sustentação oral. Nós temos duas sustentações orais, uma pela recorrente, depois pelo recorrido. A recorrente é Santa Lúcia, no primeiro caso, e o recorrido é o Estado do Rio Grande do Sul. O doutor Toniolo que fará essa sustentação. Ambos terão até 15 minutos. Nós temos 4 amici curiae. Então, nós vamos dobrar o tempo de 15 minutos, temos 30 minutos, dividiremos por 4, cada qual terá 7,5 minutos para falar. Então, se alguém falar mais dos amici curiae, evidentemente terá o tempo, os demais, os seguintes, terão tempo descontado. Então, os senhores, por favor, se articulem entre si para evitar eventuais dissabores. Mas, então, eu concedo a palavra ao ilustre advogado, doutor José Luiz Borges Germano da Silva, que falará em nome da recorrente Santa Lúcia S.A., por até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, colegas presentes, servidores, estudantes. O recurso em exame, e eu já deixo claro, excelências, que não conheço o outro processo da relatoria do ministro Marco Aurélio, diz respeito a um mandado de segurança impetrado contra ato considerado abusivo que determinou o estorno proporcional do crédito do ICMS advindo da aquisição, aqui no caso é um produto da cesta básica, é feijão. E entende a impetrante, ora recorrente, que tem direito ao creditamento integral, porque assim permite e determina o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal, e também, isto
é muito importante, pelo menos neste caso, neste primeiro caso em julgamento, com o convênio ICMS número 128 de 1994. A regra constitucional determina a não cumulatividade. O que significa isso? Significa que, pela sistemática do ICMS, quando há aquisição do produto, no caso feijão, é pago pelo adquirente, no caso a empresa que vai beneficiá-lo, um ICM na alíquota de 12%. Por força deste convênio ICMS 128, adotado, tornado direito também no Estado do Rio Grande do Sul, como em todos os estados da Federação, na saída do produto para o consumidor, para o trabalhador que se beneficia da cesta básica, o pagamento da alíquota não é 12%, é 7%. A discussão é em torno destes 5%, que a empresa entende que, pelas normas da Constituição e pela regra do artigo do Convênio 128 de 94, ela tem direito a ficar integral e o Estado manda que seja feito o estorno. O proporcional aí diz respeito a essa diferença de 5%. Na realidade, não é proporcional, é da diferença dos 5%. Pois bem, o que diz o artigo 155, como eu já estava explanando, que o ICMS atenderá ao seguinte: não será cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado. Essa é a regra. Para evitar a cumulatividade, aquilo que é pago é creditado e o que é recebido depois na comercialização é debitado. Quando é igual, não tem problema. Mas aqui não é igual, como explanei a Vossas Excelências. Pois bem, diz a Constituição, esta é a regra da não cumulatividade. Qual é a exceção? A exceção, a Constituição prevê, a exceção ou as exceções, é que quando se tratar de isenção ou não incidência. Se se tratar de isenção ou não incidência, o que acontece? Esta diferença de 5% não pode ser creditada. Só que nós temos aqui um outro problema. É que a própria Constituição criou uma exceção da exceção. E onde é que está essa exceção da exceção? Está ali quando, no inciso 1º diz, ou melhor, no inciso 2º, a isenção ou não incidência, vírgula, salvo determinação em contrário da legislação. Ora, então, a exceção da exceção é a regra. E por que aqui nós estamos tratando da exceção da exceção? Porque o convênio é legislação tributária nos termos dos artigos 96 e 100, inciso 5º do Código Tributário Nacional. Então, aqui, quando a Constituição fala, salvo determinação em contrário da legislação, ela está se referindo também aos convênios. E, no caso, em exame, ao convênio 128 de 94, que estabelece o seguinte, cláusula 1ª, ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados, e esta palavra é importante, a estabelecer carga tributária mínima de 7% de ICM nas saídas internas das mercadorias que compõem a cesta básica. Parágrafo 1º. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados, também é importante esta palavra, porque na realidade não se trata de uma autorização, mas sim de uma obrigação, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, a não exigir a anulação proporcional do crédito. Então, o convênio 128
apesar de dizer que autoriza os estados a não exigir esta diferença, aqueles 5% que eu falara a Vossas Excelências, apesar de dizer que autoriza, como se trata de um convênio multilateral e que se tornou obrigatório para todos os estados para evitar o quê? Exatamente a guerra fiscal. Então, esta obrigação, que apesar de constar com o nome de autorização, repito, se trata de obrigação, e este tribunal, e eu cito os recursos extraordinários, 96.545, 99.735 e 100.386, todos de São Paulo, que dizem que vale lembrar que o Colégio do Supremo Tribunal Federal já decidiu que todos os convênios ICMS são impositivos e não autorizativos. Esta questão surgiu por esta expressão, e são autorizados a reduzir a alíquota, estão autorizados a não cobrar a diferença de alíquota. Surgiu esta questão de dizer que os convênios eram autorizativos para os estados. E este Supremo Tribunal, nestes precedentes citados, disse que não são autorizativos os convênios, obrigando os estados que são signatários a cumprirem sua determinação, obrigando os estados que são signatários a cumprir as suas determinações. Então, esta autorização, e talvez eu fiquei me perguntando por que, se é obrigação falar em autorização, talvez um resquício da soberania dos estados, né? Apesar de não se tratar de estados soberanos, mas de estados da federação, a linguagem dos convênios talvez estivesse, até por elegância semântica, a usar esta expressão. Pois bem, Excelências, então, ainda que, e isto é da maior importância, Excelências, ainda que a orientação deste tribunal tenha se alterado, segundo a leitura, pelo menos, que fizemos da jurisprudência, no famoso, pelo menos famoso para os envolvidos na questão, caso Monsanto, e eu trato do recurso extraordinário 174.478, ainda que ali tenha sido alterada a jurisprudência que estava firmada num outro precedente bem mais antigo, no século passado, no recurso extraordinário 161/31, ainda assim, mesmo que se equipare, porque este precedente, no caso Monsanto, equiparou redução da alíquota à isenção ou imunidade. Este tribunal fez esta alteração no seu entendimento. Mas, ainda assim, esta seria exceção. Mas não o caso concreto pela existência do convênio 128, que trata da exceção da exceção, ou seja, existe legislação determinando não só que os estados reduzam a alíquota, como ainda que permitam o creditamento pelo total dela. Então, a exceção da exceção, o respeito da não cumulatividade é em permitir, como postulado neste processo, o creditamento integral do ICM pago na aquisição da mercadoria. O que eu estou dizendo, Excelências, não é novo. O ministro Carlos Mário Veloso vai desenvolver melhor essa parte, e eu já vou encerrar aqui para passar a palavra à Sua Excelência, porque já passei o tempo que me propunha falar. Mas concluo esta manifestação citando uma decisão monocrática do ministro que foi, não por acaso, talvez, relator do precedente Monsanto, onde ele conclui a sua manifestação dizendo exatamente isso que eu estava tentando, pelo menos, esclarecer a Vossas Excelências. Ou seja, ele conclui deferindo a liminar na cautelar para permitir o creditamento integral. Ele diz assim: observo, no entanto, que a hipótese em questão parece, ao menos nesta análise perfunctória, entrar precisamente na categoria dos casos excepcionais, a exceção da exceção que eu falava a Vossas Excelências. Assim, pela existência do convênio ICMS 128 de 94,
que é exatamente esse de que estamos tratando, segundo o qual os estados, entre aspas, o ministro tomou cuidado de colocar entre aspas, ficam autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito, fecha aspas, como por cuidar-se de benefício fiscal concedido para produtos de cesta básica e destinados a beneficiar o consumidor final. No caso Monsanto, não se tratava de consumidor final. Eu concluo, Excelências, como prometi, pedindo o provimento desse recurso para que seja concedida a segurança, permitindo o creditamento integral, inclusive daquela diferença de 5% do ICMS. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora para falar em nome do recorrido, o Estado do Rio Grande do Sul, doutor Ernesto José Toniolo. Sua Excelência falará sobre... não só com relação ao tema tratado neste recurso, como também no outro, no recurso 477-323. Excelência poderá abordar, então, as distinções que aventou. Excelente senhor presidente, excelentes senhores relatores, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, colegas advogados, estudantes, servidores do Judiciário. O Estado do Rio Grande do Sul gostaria de estar hoje aqui, certamente, pela conduta histórica do nosso legislador, para defender a isenção total e a não tributação da cesta básica. E até mesmo para defender a concessão de subsídios, que é exatamente o que pretende aqui a recorrente. O que a recorrente pretende é creditar-se totalmente dos insumos comprados e pagar proporcional à base de cálculo reduzida. Ou seja, a operação é menor, mas o creditamento é integral. Isso não tem absolutamente nenhuma relação, ao nosso ver, com o princípio da não cumulatividade, que diz que eu não posso cobrar tributo sobre tributo. Ora, se eu reduzir a base de cálculo, e no caso do Rio Grande do Sul foi para menos de 50%, ou mais ou menos 50%, é claro que sobre esse restante que eu não estou tributando, eu não vou compensar os tributos da operação anterior, ou vou compensar de forma proporcional. Foi exatamente o que fez o Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, como bem salientado no parecer do excelentíssimo senhor Procurador da República, o Estado do Rio Grande do Sul é aquele que menos tributa a cesta básica. É o Estado que tem mais produtos na cesta básica e que, no limite do convênio 128, estabeleceu a redução máxima da cesta básica para a carga tributária mínima possível. E aqui eu vou salientar uma questão. Não é que a alíquota seja de 7%, não. A alíquota cobrada foi de 12%, a alíquota cobrada no Estado do Rio Grande do Sul também é de 12%, e como reduz a base de cálculo para 50%, o cálculo no final da carga tributária é 7%. Bom, o convênio 128, ele enfatiza essa questão. Eu vou rapidamente aqui fazer a leitura desse convênio, ou pelo menos do que interessa dele. Ele enfatiza na cláusula primeira que ficam os estados e o DF autorizados a estabelecer carga tributária mínima de 7% no ICMS sobre a cesta básica. E aí, mais adiante, ele traz um parágrafo 2º, aliás, um primeiro, que ficam os estados autorizados a não exigir a anulação proporcional, porque sempre foi a regra a anulação proporcional, porque relaciona-se ao princípio da não cumulatividade, atende ao princípio da não cumulatividade. Muito bem, o convênio não diz que o Estado deverá permitir o creditamento integral. Então, se a recorrente pretende extrair essa consequência, certamente não é da redação, ou pelo menos literal, do convênio que diz que é uma faculdade. Muito bem, então da onde se poderia extrair isso? E aqui eu já falo das outras manifestações que constam dos autos, não é? Se busca extrair isso aqui também da questão referente à essencialidade dos produtos. Bom, na verdade a Constituição ela coloca que os estados poderão reduzir a tributação em relação à essencialidade, e o Estado do Rio Grande do Sul faz muito isso. Ele faz porque inclui um grande número de produtos na cesta básica. Agora, ele não adota aquilo que o convênio lhe permitiu, assim como muitos outros estados, o subsídio de permitir que se creditem de tributos com relação à base de cálculo que não será tributada, porque
Na nossa opinião, isso é um verdadeiro subsídio com dinheiro público. Então, o Estado do Rio Grande do Sul optou por incluir mais produtos na cesta básica, atendendo ao princípio da essencialidade dos produtos tributados. Muito bem. O que mais de relevante teria para dizer a respeito disso? Então, se nós não podemos extrair daí, da onde mais poderíamos extrair a possibilidade da recorrente creditar-se integralmente dos créditos dos insumos adquiridos? Se invoca, e eu tenho certeza que não foi invocado agora, mas que os demais advogados trarão isso aqui, diretamente a lei complementar que trata do ICMS. E estudando a questão, realmente é o argumento talvez mais difícil, porque lá na lei complementar que trata do ICMS, existe um dispositivo, e eu vou ter que lê-lo aqui, porque certamente será mencionado depois, que diz o seguinte: é artigo 20 da Lei Complementar 87, ele estabelece uma norma de compensação e de não compensação no caso de isenções. Não é? Se é isenta a operação, eu não posso creditar-me dos tributos pagos nas operações anteriores, assim como a Constituição faz. Agora, lá no parágrafo 6º, essa lei contém uma redação que diz o seguinte: operações tributadas, certo? Posteriores à saída de que trata o parágrafo 3º, o parágrafo 3º trata da isenção e da não incidência, dão ao estabelecimento que as praticar direito a acreditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores à isenta ou não tributada, sempre que a saída ou não tributada seja relativa a... E aí coloca produtos agropecuários. Bom, com certeza, produtos agropecuários, ele não corresponde necessariamente à tese que está sendo aqui debatida na repercussão geral de cesta básica. Alguns produtos da cesta básica são agropecuários e outros não. Agora, o que eu quero enfatizar aqui é que esse dispositivo, ele trata da linha A do artigo 150, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Ou seja, ele está dizendo que se eu tenho um insumo comprado, que, portanto, ali não tem nada a acreditar-me, já que não foi pago, certo? E agora eu vou tributar, eu tenho o direito a utilizar daquele crédito anterior, numa terceira operação que não foi utilizado ainda, que não foi abatido, justamente porque aí eu preservo a não cumulatividade. Eu vou ter um crédito que foi pago, em que em algum momento vai ser abatido. Não é esse o caso dos autos. Neste caso aqui, e na tese que foi pensada na repercussão geral, não é? Nós temos uma operação não tributada parcialmente, uma isenção parcial conforme a jurisprudência pacífica deste tribunal. Então, é uma operação não tributada parcialmente, uma isenção parcial em que eu tenho créditos, como foi aqui salientado da tribuna, de 12%, e que pretendo compensar integralmente. A redução de 50%, eu pretendo me creditar de todo o valor do tributo cobrado na operação anterior. Então, nós afastamos aqui, aliás, como muito fez, bem feito, não é? A desembargadora Maria Isabel de Souza, quando julgou, no seu voto proferido na decisão recorrida, essa questão aqui é diferente, não é a mesma questão. Muito bem, quanto aos precedentes invocados, tanto no recurso da parte adversa, quanto nas manifestações que nós vamos, após ouvir, eu queria salientar o seguinte: existe o precedente de Minas Gerais, polêmico, bastante debatido, com votos divergentes, aliás, votos e depois mais debates, só que esse recurso, ele tratava uma questão distinta. Na verdade, era uma proibição total de creditamento. O Estado de Minas Gerais, naquela época, não agora, naquela época, ele reduzia a base de cálculo, mas proibia qualquer creditamento, não podia me creditar nem proporcional. Esse era o caso daquele precedente. Muito bem, após nós temos o precedente de São Paulo, que foi mencionado aqui, e eu trouxe aos senhores os memoriais que foram entregues, justamente não a ementa do RE, mas a ementa dos embargos de declaração no RE, que são muito elucidadoras. E eu vou pedir licença para ler só um trecho dessa ementa, que diz o seguinte, está na página 4. Está sublinhado aqui: caso de isenção fiscal parcial, previsão de estorno proporcional, constitucionalidade reconhecida,
segurança denegada. Improvimento ao recurso, aplicação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, letra B, da Constituição Federal. A alegação de mudança de orientação da Corte sobre institutos de redução da base de cálculo e de isenção. Então, acaba rejeitando aqui os embargos de declaração e afirmando que, sim, redução da base de cálculo corresponde à figura da isenção parcial. Muito bem, o caso do Estado do Rio Grande do Sul aqui é exatamente igual a este aqui. A diferença é que nós temos produtos da cesta básica, que certamente não gostaríamos de tributar, aliás, nenhum Estado gostaria de tributar, possivelmente muito gostaria de dar incentivos fiscais, mas, infelizmente, os Estados tributam porque precisam, e não porque querem, e nem o convênio nos permitiria isso. Vejam bem, o convênio poderá estabelecer a carga tributária mínima. Então, carga tributária mínima já dá uma ideia de que é facultativo. Certo? Bom, e poderá mais ainda. Então, do convênio não se consegue extrair essa consequência de autorizar a exceção que a Constituição coloca de permitir que os Estados, legislando, lei, não é? Permitam o creditamento integral no caso da base de cálculo reduzida ou da isenção. Eu só queria terminar aqui essa primeira parte da minha sustentação a respeito deste recurso, falando dos outros precedentes invocados aqui nas manifestações. E eu vou seguir adiante agora e vou falar do recurso extraordinário 239.632. Está mencionado também na página 4 dos memoriais, porque neste recurso é a única decisão após o presidente de São Paulo em que nós tivemos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal contrário à tese aqui defendida. Aliás, em todos os outros que vieram antes e que vieram depois, nós tivemos o reforço do que estamos defendendo aqui. Só que acontece o seguinte: este recurso foi julgado e contra ele foram interpostos embargos de divergência. Aliás, o relator era o excelente senhor ministro Lewandowski, e em 2000, eu coloco mais adiante aqui, em 2006, depois que o Estado opôs embargos de divergência, trazendo toda a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, o que fez a impetrante? A impetrante pagou aquilo que o Estado entendia devido, pediu a extinção do processo, e o senhor relator homologou a extinção do processo e, portanto, ficou prejudicado os nossos embargos de divergência, que agora temos a oportunidade, então, de assentar definitivamente a jurisprudência do STF, eliminando essa única e isolada decisão contrária ao que estamos aqui defendendo. Muito bem, mais adiante, nós mencionamos também a questão da emenda 93, muito bem salientada no parecer do Ministério Público. Olha, a emenda 93, ela veio a reforçar, a coibir a possibilidade que os estados, dando incentivos, isenções, praticassem a guerra fiscal. Esse convênio 94, ele é posterior à emenda 93. E vejam bem a redação que tem o parágrafo 2º do convênio. Porque esse caso é um caso limítrofe. A partir de 95, no estado do Rio Grande do Sul e em todos os outros estados, por causa da mudança do convênio, esse benefício passou a não ser uma obrigação. Quer dizer, a recorrente, se quisesse, poderia ter optado por tributar na base de cálculo integral, e aí sim aproveitando integralmente os demais créditos. Assim como é o caso das transportadoras, como foi o caso das transportadoras. Vejam bem, o convênio tem um parágrafo 2º que diz que a fruição do benefício, de que trata este convênio, fica condicionada ao cumprimento pelos contribuintes das obrigações instituídas pela legislação de cada unidade federada. E o Estado do Rio Grande do Sul está mencionado aqui ao final dos meus memoriais. Ele, em 2005... Portanto, em janeiro de 2005, ele regula essa questão e expressamente afirma algo que nós entendemos já se encontrava implícito, de que a empresa não era obrigada a utilizar-se do benefício. E se optasse por utilizar, não poderia querer ficar com a base de cálculo reduzida e com o creditamento integral, que, aliás, o Estado do Rio Grande do Sul sempre proibiu, porque entendeu, e sempre entendeu, de que isso nenhuma relação possuía com o princípio da não cumulatividade. E eu, para encerrar aqui essa primeira parte da sustentação oral, e a segunda será bem breve, porque entendemos que a jurisprudência é totalmente favorável a nós, temos também referida uma ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Santa Catarina, em que se traz aqui como reforço da tese da recorrente. Só que, na verdade, esse precedente ele reforça a tese do Estado do Rio Grande do Sul.
Porque lá no estado de Santa Catarina, o que fez o legislador expressamente? O legislador permitiu o creditamento integral no caso da base de cálculo reduzida. Ora, deu um subsídio porque lhe permitia. O convênio lhe permitia e assim ele optou por conceder esse subsídio. E na própria decisão da ADI é salientado o caráter excepcional dessa possibilidade e, aliás, enfatiza que somente o Poder Legislativo poderia dar esse subsídio. Só para terminar, aqui, finalmente, com relação a outro processo, eu quero salientar aqui que, naquele caso, nós temos, além da não obrigatoriedade, que sempre foi para as transportadoras, o que é comprado é utilizado, não entra numa fase de uma cadeia produtiva. Muito bem. E, essencialmente, seria isso. Também não teríamos a questão da lei complementar dos produtos agropecuários. Então, eu quero agradecer a Vossas Excelências e pedir o desprovimento desse recurso e o provimento o provimento do recurso do Estado, que é relator, o excelentíssimo senhor Marco Aurélio. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. E agora será a vez dos eminentes representantes dos amicus curiae usarem da palavra. Em primeiro lugar, falará em nome da Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, o ministro e ora advogado, Dr. Carlos Veloso, que, como já adiantado, terá 7 minutos e 30 para fazer a sua sustentação. Eminente senhor presidente, senhoras ministras, eminentes senhores ministros, eminente procurador-geral, senhores advogados. Senhor presidente, a questão em julgamento é esta: a possibilidade de aproveitamento integral dos créditos relativos ao ICMS pago na operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela redução da base de cálculo. O acordo recorrido decidiu que a redução da base de cálculo constitui hipótese de isenção parcial, que acarreta a anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores, impossibilitando o creditamento integral. Esta é a tese e a hipótese sob julgamento. Senhor ministro, em razão da redução da base de cálculo, alguns estados passaram a exigir o estorno do valor dos créditos decorrentes da aquisição de bens da cesta básica, para que o montante de crédito a ser aproveitado se fizesse proporcionalmente à alíquota praticada quando da saída dos produtos. A Constituição prevê, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, que a isenção ou não incidência poderá acarretar a anulação de crédito do ICMS decorrente da operação anterior. Não temos dúvida com relação a isso. Mas a Constituição também acrescenta, salvo determinação em contrário da legislação. A redução da base de cálculo não se confunde com isenção. Artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Em sentido econômico e sentido financeiro, pode conduzir ao mesmo resultado. Acontece que o direito, todos sabemos, não custa repetir, é o sistema de normas, e a interpretação econômica, em detrimento da interpretação jurídica, polui o direito e gera insegurança jurídica. O Supremo, no rol de casos, sempre fez a distinção. Todavia, no julgamento do RS 174-478, relator para acordo o ministro César Peluso, vencido o eminente ministro relator originário, ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal alterou a sua jurisprudência. Isso está claro.
Não se insiste, portanto, no caso, na revisão desse entendimento. O convênio CONFAS 128, e aqui vamos basear a nossa sustentação oral, o básico da nossa sustentação oral, o essencial. O convênio 128, de 94, estabelece, no parágrafo 1º da cláusula 1ª, que ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito previsto no inciso 2 do artigo 32 do anexo único do convênio ICM 6688, nas operações de que trata o caput desta cláusula. É dizer, senhores ministros, existe legislação autorizando a manutenção dos créditos na hipótese de aquisição de produtos da cesta básica, posteriormente revendidos com alíquota seletiva. Os convênios CONFAS, já foi citado aqui pelo eminente advogado do meu colega, doutor Germano, os convênios CONFAS são convênios impositivos. Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, num rol de acordos interessante, a maioria deles relatados pelo eminente ministro Moreira Alves. O ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços, está na Constituição. Tem-se no caso, conforme foi dito, senhores ministros, produtos da cesta básica. O benefício concedido pelo convênio dá aplicação ao princípio da seletividade, tendo em consideração a essencialidade dos produtos. No RS 174-478, em que o Supremo alterou a sua jurisprudência, relator eminente ministro para acórdão César Peluso, considerou constitucional a exigência do estorno de crédito em situação específica, é dizer, em que a posterior saída do produto ocorreria com redução da carga tributária que se dava à remessa de insumos para industrialização, cujo produto final tinha redução de carga tributária. A decisão baseou-se no convênio 6688. No seu voto, entretanto, o eminente ministro Peluso deixou expresso, pode ser conferido, aspas, o tribunal tem reconhecido destarte a possibilidade de manutenção de crédito, mas somente nas hipóteses em que haja previsão legislativa expressa, fundamentada no permissivo do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, por meio de lei complementar ou de convênio que autorize a manutenção dos créditos à vista da isenção parcial ou redução da base de cálculo. Foi feita expressamente a ressalva no voto do eminente ministro Peluso, relator. E na ação cautelar 1753 do Rio Grande do Norte, a decisão do relator, eminente ministro Peluso, reconheceu que nas operações envolvendo os produtos componentes da cesta básica tem caráter excepcional, seja pela autorização fiscal, pela autorização prevista no convênio, seja por cuidar-se de benefício fiscal concedido para produtos da cesta básica e destinados a beneficiar o consumidor final. Não é o caso, portanto, que se discutia no mandado no RE, em que o Supremo alterou a sua jurisprudência. E na ADI, na ação direta 2320, o relator ministro Eros Grau demonstrou que o Supremo, mesmo após o julgamento desse RS 174-478, que é o caso Monsanto, reconhece o direito de forma integral aos créditos de ICMS, se houver a legislação assim determinando. Devo terminar, senhor presidente, e digo apenas o seguinte: no caso, conforme vimos, a legislação, o convênio 128, que autoriza expressamente a manutenção dos créditos. Impõe-se, portanto, senhores ministros, um silogismo natural, o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário sob julgamento. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora para falar em nome do Sindicato da Indústria do Mate do Rio Grande do Sul,
também na qualidade de amicus curiae, o doutor José Gustavo Birk. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, sempre é difícil falar depois de um ministro. Na condição de amici curiae, o Sindicato da Indústria do Mate do Estado do Rio Grande do Sul representa aproximadamente 500 pequenas empresas familiares que industrializam a erva mate de 30 mil produtores rurais e empregam milhares de pessoas em todo o processo produtivo. Essa colocação se faz necessária colocar para se entender porque nos 3 estados do Sul a erva mate se encontra na cesta básica. Tanto que a erva mate é considerada a atividade principal de muitos municípios dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A questão, de uma forma simplista, da qual eu gostaria de colocar para vossas senhorias, é que o presente recurso extraordinário trata do direito ao creditamento integral, como nós queremos, ou direito ao creditamento proporcional, como pretende o Estado do Rio Grande do Sul e alguns outros, tendo em vista que alguns estados aceitam sem problema nenhum o creditamento integral. E ainda, numa forma mais simplista e mais figurativa possível, e o ministro Teori e a ministra Rosa Weber conhecem bem as divisas do Rio Grande do Sul, para se tomar um bom chimarrão é necessário que se faça um blend, uma mistura de erva mate. É necessário erva mate dos 3 estados. E cada vez que se atravessa com uma carga de erva mate o Rio Uruguai, se perde 5% do valor dessa carga de erva mate, porque não se pode se creditar do ICMS pago na etapa anterior. Portanto, é uma perda significativa. A não observância do creditamento integral nada mais é do que a utilização dos alimentos da cesta básica para enriquecimento ilícito dos estados, pois o ICMS não pode ser usado pelo vendedor. Também tenho que ressaltar que esta Corte, recentemente, no recurso extraordinário 301.602.4, de relatoria do ministro Eros Grau, declarou o direito do contribuinte, industrializador de erva mate, filiada ao Sindicato da Indústria do Mate do Rio Grande do Sul, a Vira Indústria e Comércio da Erva Mate, acreditar-se integralmente do ICMS quando da saída com base de cálculo reduzida. Portanto, senhores ministros, esta matéria aqui, tratando-se de cesta básica, aqui já foi julgada e teve seu trâmite encerrado. Foi declarado o direito da empresa Indústria Ervateira Vir de creditar-se da totalidade do ICMS recolhido em outro estado da consideração. E, inclusive, não querer levar esse julgamento em consideração é querer que empresas do mesmo ramo tenham um tratamento tributário diferente. Isso não é isonomia, isso é tratar desigualmente os desiguais. Com efeito, face à atual posição do fisco, as indústrias, não obstante possuírem um direito certo e equívoco expressamente assegurado pela concessão federal no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º, têm sido impedidas de compensar integralmente os créditos ICMS na cesta básica. Diante desses fatos, o sindicato postulante tem a certeza, à luz da legislação e da jurisprudência vigente e aplicáveis à matéria, que é direito dos seus associados, estas 500 pequenas indústrias familiares, e a todas as indústrias representadas, a compensação integral do crédito do ICMS recolhido na etapa anterior, quando da saída de base de cálculo reduzida. Cabe a esta Corte mais do que fazer justiça. Cabe a esta Corte cumprir seu papel de guardiã da Constituição. Em meus memoriais, entregue a vossas excelências, foram relatados todos os precedentes e as legislações e pareceres. Devido ao espaço curto de tempo, deixo de mencioná-los aqui, reiterando todos os argumentos ali citados e pedindo, portanto, que seja dado provimento ao recurso extraordinário, afastando a exigência do estorno parcial do ICMS, quando da saída em base de cálculo reduzida, concedendo o direito ao creditamento integral. Obrigado, senhores. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora para falar em nome da
Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, também na qualidade de amicus curiae, Dr. Marcelo Viana Salomão. Boa tarde, eminente ministro-presidente da Grande Tribunal, Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos ministros, digníssimo Procurador-Geral da República, digníssimos advogados aqui presentes, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul e acadêmicos, serventuários. É uma honra falar nessa corte que tem como função ser guardiã da Constituição Federal. Uma honra falar de um assunto tão importante para a nação, porque seria muito pequeno entender que o princípio da não cumulatividade é um princípio que diria respeito só aos contribuintes da cadeia do ICMS. Não. O princípio da não cumulatividade quer efetivamente evitar o efeito cascata para que o consumidor final tenha um produto mais barato, sem o custo da carga tributária. Portanto, quando se dá um benefício no ICMS, é para que essa carga seja ainda reduzida sim. Por isso, a maravilhosa sustentação oral do Procurador do Estado do Rio Grande do Sul merece a minha contestação, porque não há surpresa não quando se quer dar um benefício no ICMS. Aliás, nós estamos diante de uma situação rara, onde os estados se uniram para fazer um convênio pensando efetivamente em reduzir preço da cesta básica. Isso é bárbaro. E, afinal de contas, nós estamos aqui discutindo numa situação onde os próprios estados conseguiram esse convênio. Os estados procuram a Suprema Corte por conta da guerra fiscal, exatamente por conta de benefícios dados sem convênio. E essa Corte nunca hesitou em declarar inconstitucionais benefícios dados sem convênio. E aqui, senhores ministros, nós estamos diante de uma situação onde os estados ratificaram unanimemente esse convênio, um convênio que atinge toda a sociedade, toda a coletividade. No entanto, agora os estados começaram a não aceitar o próprio convênio. Aonde será que vai chegar essa guerra? Importante também, em termos concretos, é que essa causa não tem nada a ver com o paradigma da Monsanto. Pelo contrário, o paradigma fortalece, ratifica o contexto dessa discussão. Uma vez que, como já ressaltado pelo ministro Carlos Mário Veloso, que nos antecedeu, nos embargos de declaração do caso da Monsanto, o ministro Peluso deixou claro que quando há convênio, exatamente como exige a Constituição, há sim a possibilidade de manutenção do crédito. Esse é o caso. E o caso tem uma finalidade única: abaixar o custo do feijão. A empresa Santa Lúcia Recorrente, ela produz e vende feijão. Não podemos esquecer disso. É importante que se lembre disso. Nós estamos aqui falando dos produtores, mas para que se chegue barato na mesa do cidadão brasileiro. É disso que se trata, com apoio constitucional. Agora, com relação a um convênio poder ser autorizativo, também já foram citadas a jurisprudência dessa Corte, que é unânime no sentido de não aceitar a possibilidade de convênio autorizativo. Eu quero reforçá-la no seguinte sentido: qual a razão de ser dos convênios? Quando se criou o sistema constitucional tributário em termos de ICMS, se deixou claro o seu caráter nacional ao dizer que para dar benefício de ICMS teria que ser através de uma lei nacional, uma lei complementar, que por sua vez delegou em termos de ICMS a sua competência para o CONFAS. E vejam, excelências, que é uma exceção no Brasil. Por quê? Porque para efetivamente se dar um benefício em termos de ICMS, ele tem que ser unânime. Importante, não é? Os senhores, tão apaixonados pela Constituição do Brasil como eu, sabem que para se alterar a Constituição desse país, não precisa de unanimidade. Mas para dar um benefício de ICMS, precisa. E foi dado. Os estados, quando tiveram a prerrogativa de não ratificar, optaram por ratificar. E diz a Lei Complementar 2475, uma vez ratificados, eles são obrigatórios, artigo 7º. Não poderia ser diferente. Imaginem a situação, os estados, então, atingindo respeitando o sistema constitucional tributário, para se evitar a guerra fiscal, ratificam um convênio para abaixar o custo da cesta básica. E aí, pudesse um estado, isoladamente, a seu belo alvitre, decidir pensar se ele vai ou não acatar um convênio que ele ratificou.
Isso ruiria todo o sistema tributário em termos de ICMS, em termos de benefício de ICMS. Porque se a Constituição diz que eles têm que ser unânimes, que eles têm que ser aprovados pelos próprios estados, se eles aprovam e depois essa aprovação puder ser ignorada, isso equivaleria à inexistência, ou quando menos à ineficácia dos convênios. Trago esse raciocínio aos senhores, porque ele confirma, no meu modo de ver, totalmente, a jurisprudência pacífica dessa Corte de que é inadmissível a possibilidade de convênio autorizativo. É importantíssimo frisar o princípio da seletividade, como já mencionado. Mas, além de seletividade, nós estamos aqui dizendo de capacidade contributiva, de razoabilidade. A Constituição, será que ela realmente é meramente pragmática? Dizer, poderá ser seletiva, ou será que de verdade se quer? Porque, com relação à capacidade contributiva, a Constituição não fala poderá respeitar a capacidade contributiva, ela fala que todos os impostos deverão ser. E a doutrina já superou há muito tempo a dúvida se impostos indiretos também. Tanto é assim que o IPI é o rei do princípio da seletividade. O ICMS não é diferente, daí o porquê se luta tanto para um convênio como esse. E agora nós temos. Então, por que os estados não respeitam? Se eles é que aplicaram de forma digna de todos os aplausos. De todos os aplausos. Quantas vezes todos aqui, será que conhecem efetivamente legislações preocupadas de forma unânime em trazer um benefício real, financeiro, para o bolso do cidadão brasileiro, para cuidar de uma das mazelas desse país? Nós sabemos e queremos alimentação e educação para todo mundo. Mas sem alimentação, também não adianta educação. Nós estamos tratando disso aqui, com apoio da Constituição, com apoio da lei complementar, com um caso concreto de existência de convênio. E é exatamente por conta, com base nesses argumentos, Excelência, que a Associação Brasileira da Indústria de Alimentação vem requerer a procedência do recurso extraordinário, pleiteando pela manutenção integral do crédito do ICM. Aliás, também com relação à sustentação oral do ilustre procurador do Estado, incidência essa dada na operação anterior, que foi de 12, também novidade nenhuma. A operação anterior foi de 12, se creditou de 12. O estorno é que seria da operação sequente e, portanto, a manutenção nesse momento. Mas o crédito de 12 aconteceu no momento da incidência, como permite, aliás, como ordena a Constituição Federal. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência. E agora, por último, convido o Dr. Marcos Joaquim Gonçalves para falar também na qualidade de amicus curiae pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Egrégio Tribunal, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais ficará circunscrita neste tema aos aspectos econômicos e à sistemática de tributação na cadeia produtiva do ICMS e da cesta básica. Nos autos do processo, a BIOV fez juntar parecer técnico-econômico do professor Clóvis Pazzarini. Professor Clóvis Pazzarini, uma das figuras mais conhecidas na sistemática do ICMS desde a década de 70, que comprova que no momento em que se advoga a tese do fisco da possibilidade do estorno do crédito na operação anterior e por diante da base de cálculo reduzida na operação posterior, esta diferença aqui já dita, aqui já falada, se tornará despesa, se tornará custo, regra econômica, e, portanto, passará ao preço que será arcado por quem? Será arcado justamente pelaquela família que adquire a cesta básica e que, portanto, são famílias de baixa renda. É isso que estamos falando, como os oradores aqui me precederam. Quando este tribunal analisou já o princípio da não cumulatividade, ficou muito claro que a não cumulatividade evita a tributação em cascata. Lembrando um outro tributo que foi muito combatido, a CPMF. Numa operação de cadeia produtiva, com mais de 10 agentes nessa cadeia, muito se questionou e muito se comprovou, no caso da CPMF,
que lá na ponta, no último contribuinte, a tributação perversa em cascata que chegava a 10, 15 vezes maior do que no começo da cadeia. O que o fisco aqui quer fazer é exatamente isto. Ele rompe o princípio da não cumulatividade, ele torna proporcionalmente o crédito, fazendo com que este delta, esta diferença, se torne despesa, se torne custo, que vai passar para o preço final. E o preço final vai ser arcado por quem? Justamente por aquela família que hoje precisa da cesta básica. Senhores ministros, eu trago aos senhores que hoje o preço da cesta básica representa 50% do salário mínimo. 50%, dados do Diesel. 50%. Isso significa que, a se manter a tese do fisco contrário ao princípio da não cumulatividade, este percentual poderá chegar a 75% a 80% da cesta básica. É uma calamidade econômica. Quando se coloca o procurador do fisco a regra da isenção e não incidência, se esquece, como bem já ensinou o professor Canutilho, de que a Constituição possui princípios e regras. Ali, ele avessa uma regra constitucional, que não se aplica ao caso, porque é conceito ontologicamente distinto isenção e a redução de base. Mas eu não estou dizendo isto. Eu estou afirmando que estamos diante do princípio da não cumulatividade. E no momento, no princípio da não cumulatividade como supernorma, sobrenorma, no momento em que o fisco não obedece um convênio impositivo, jurisprudência pacificada por esta Corte, no momento em que o fisco não obedece esse convênio e impõe o estorno proporcional deste crédito, aonde vai parar este valor, essa diferença? No preço na ponta, justamente da pessoa, da família de baixa renda que compra essa cesta básica. E, em homenagem à verdade, eu quero aqui apenas mencionar os produtos que hoje compõem a cesta básica, justamente pelo reflexo que este processo, em grau de repercussão geral, tem. Estamos analisando açúcar, arroz, banha de óleo, batata, café em pó, carne, farinha de mandioca, ministro Marco Aurélio, farinha de mandioca, feijão, frutas, banana, fubá de milho, sertão nordestino, fubá de milho, legumes, leite, manteiga, óleo de soja, pão francês, sal de cozinha. É isto que estamos falando. Estamos falando destes produtos que compõem hoje a cesta básica, a renda da família de baixa renda. Então, senhores ministros, excelentíssimos senhores ministros, a Associação Brasileira da Indústria de Óleo Vegetal se preocupa não apenas com o aspecto econômico que está comprovado nos autos do processo através do parecer do professor Clóvis Pazzarini, mas demonstra que no momento a prevalecer a tese do fisco, ele rompe com a não cumulatividade, ele desobedece e mata de morte a Constituição brasileira, a Constituição cidadã, feita para o povo, para proteger o povo da sanha arrecadatória do fisco. Rompe de morte. A prevalecer a tese do fisco, a Biov teme com o reflexo econômico que isso poderá causar na ponta. Teme que a cesta básica se torne 80% do salário mínimo do trabalhador. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu, dado o horário, suspendo a sessão por 30 minutos.